Essa tá desconfortando, não tem argumento, só opinião. Mulher negra amazônica em movimento, afro-latina canto enlouquecendo. Sei o que quero, sigo trabalhando e pelo meu céu faço o que for preciso. Vim nessa abusada que já é pedrada, atrasando meu tempo aqui não pega nada. Se não me quer, então não fode, é como uma Inara diz, quem vê close não vê corre. A escravatura atual é a fome. Carolina Maria de Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Odaras, uma parceria Odaras e Cenário. Estou aqui com as minhas irmãs Laila, Luciana, Raíza, e hoje nós vamos conversar sobre insegurança alimentar. E é isso, minha gente. A insegurança alimentar, ela é um fenômeno que ocorre quando o indivíduo não possui acesso físico, econômico e social a alimentos, de modo a satisfazer as suas necessidades. Essa é uma conceituação vinda das Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Ela tem duas características, ela pode ser crônica ou pode ser temporária. E dentro dessas características, ela tem alguns níveis. Ela pode ser leve, moderada ou grave. E isso vai aproximando a pessoa da fome conforme vai progredindo. A insegurança alimentar leve, ela é vista como uma incerteza na hora de adquirir alimentos. Você não sabe se você vai conseguir adquirir, se você vai conseguir comprar, se você vai conseguir ter acesso. A moderada, ela é mais próximo da fome possível. Você sabe que você não vai conseguir determinados alimentos. A tua rotina, a tua organização alimentar, ela já fica comprometida pela tua falta de acesso a essa alimentação. E a grave, como a gente pode imaginar, ela é quando a pessoa não tem acesso a essa alimentação. Ela, enfim, é o caso, pra gente deixar mais claro, das pessoas que não conseguem se alimentar pelo menos uma vez por dia por falta de acesso a essa alimentação. E aí, nesse contexto, a gente pode imaginar que as pessoas em maior grau de vulnerabilidade social são as pessoas de maneira mais atingida nessa situação. E ela pode falar um pouquinho pra gente sobre isso. É verdade, Laila. E no Brasil, 77,8% são de pessoas em situação, de famílias em situação de pobreza, são aquelas que a pessoa que provém a casa é uma pessoa negra. Imagina, 77,8%. E aí a gente tem um termo, né, para essa situação voltada às pessoas negras, que é o nutricídio, que é um termo cunhado por um irmão nosso, um médico norte-americano, chamado Laila, ou África. Né? Esse médico, ele vai lembrar que a saúde das pessoas negras, ela sofre uma degradação em função dessa alimentação que se passou a ter de alimentos industrializados, ultraprocessados, em detrimento daquela alimentação mais ancestral mesmo, né? Mais voltada ali por uma agricultura familiar, digamos assim, né? Trazendo aqui para o nosso contexto, de lá também, enfim. São várias mortes, né? Isso é uma outra forma de nos matar, tanto é que tem outros termos também para essa situação, como o genocídio nutricional, o racismo alimentar. Racismo alimentar. Entendeu? Então, isso parte muito da questão do capitalismo mesmo, né? De como tem toda uma indústria voltada a querer que a gente se alimente mal, né? Porque aí não é só a questão dos industrializados, tem toda a força da indústria dos agrotóxicos, porque, né, enfim, essas plantações... pensar sobre o início da cadeia produtiva, né? Sim, pensar sobre o início. E outra coisa, depois disso, depois que a gente ingere, tem uma outra indústria muito forte também que tem interesse nisso, que é a indústria farmacêutica. Exatamente. Entendeu? Precisamos tomar os meios de produção, minha gente, é sobre isso. Sim, e é todo um apagamento, né? Eles retiram da gente essa autonomia de nos alimentarmos, né, de forma mais natural, trazendo aí essa questão de adoecimento e de morte. Desculpa, você ia falar alguma coisa, Raíza? Lu, é interessante você trazer esse contexto, porque essa questão que o Laila, ele comenta muito é da ancestralidade, que esse alimento ele vai ter a função não só de nutrir, mas como curar. Então bate direto com essa ideia que você trouxe, que é a indústria alimentícia, essa é ultramente processada, e a farmacêutica. Sim. E nessa indústria da agricultura mesmo, né, lá o
o agro, enfim, O agro a gente pode citar que é uma situação muito grave, por exemplo, a gente não tem mais acesso, e quando eu digo a gente, as populações do campo, né, não tem mais acesso às sementes originárias ali, são sementes hoje que você fica atrelado a essa indústria, porque eles querem que você compre a cada nova safra, entendeu? Então a gente perdeu, a gente não tem mais aquela alimentação, aquela pluralidade, aquelas possibilidades múltiplas de alimentos. E também né? o respeito à sazonalidade, né? Que também é um respeito ao ecossistema, né? Isso. Se você não incentivar, tipo, o plantio desregrado esses cultivos desregrados, né? Carol, eu queria até comentar aqui uma coisa, porque é interessante comentarmos, diferenciarmos o que é esse agro e o que é essa produção alimentar. Porque existe essa confusão. Quando você fala do agro, imaginamos o quê? Aquelas indústrias altamente equipadas, com tecnologia, com essas sementes manipuladas. E quando falamos em produção alimentar, estamos incentivando o quê? A nossa região. Né? Aquelas famílias que vão ali cultivar, vão plantar, vão semear e depois vão comercializar. Ali e gerando esse movimento, essa cadeia. Essa cadeia essa geração de emprego e renda, Também, que é uma preocupação. E dando possibilidade da sociedade, daquelas pequenas sociedades, de adquirir um alimento até mais limpo. Educação E de se alimentar, manter né? na terra. Tem essa Perfeito. questão também da nossa ligação, essa coisa corpo-território. E o valor também, né? O valor. Sim, os valores. E é isso, gente. Eu e essa queria fazer questão... um parêntese, Lu, só nessa questão de se manter na terra e tal, aquela questão, a questão cultural. A Carol disse muito bem que a gente sofre o apagamento, que a gente morre 2 vezes. E é nesse sentido, né? A maneira de cultivar, a maneira de manter, a maneira de utilizar os alimentos naturais, ele faz parte de uma cultura ancestral. E essa cultura, como vocês bem disseram, ela sofre esse apagamento diariamente. Quando a gente não tem mais o direito de manter hábitos que foram ensinados por ancestrais. E a gente está falando muito disso sobre um viés da população negra, mas a gente precisa discutir, porque estamos no Amazonas, a gente precisa discutir a questão indígena. Eu já ia trazer como a isso. população indígena tem essa relação muito profunda com a terra, tem essa relação muito profunda com a alimentação, o que gera para eles uma longevidade, uma saúde, né? E são processos completamente distintos, sabe? Do processo da população branca e da população que, enfim, foi colonizada, sabe? E eles estão sofrendo. A gente teve notícias muito recentes sobre a questão de crianças morrendo por desnutrição, né? Em territórios muito próximos aqui a gente. Então, essa questão também dos territórios, né? Não serem ali reconhecidos e ter também todo esse cuidado em combater grileiros, né? A questão também ali de quem invade mesmo esses territórios. O garimpo, né? Legal, que é algo que é tão presente legal. aqui na nossa região, né? E que pode trazer uma situação grave pra gente da questão de mercúrio nas águas. A gente consome o peixe do nosso rio e é um peixe que está contaminado por mercúrio. Isso é um alerta que as comunidades indígenas têm dado, sabe? Porque o garimpo, ele não é só é como a gente falou, a questão do respeito ao ecossistema, sabe? Então, mexe diretamente com a terra, com o acúmulo de mercúrio, o que deságua nas águas, o que é alimento para os peixes e o que depois se torna o nosso alimento. Então, todo esse sistema tem que estar fluindo e funcionando. Então... É a questão do bem viver, que é muito presente nos povos andinos, né? Tem essa filosofia do bem viver que passa por isso também, pela questão da alimentação, né? E só para terminar a minha parte, é importante a gente lembrar que nós possuímos no país um guia alimentar, né, que foi pensado aí a partir do ano de 2006, passou por uma revisão em 2014 e que seria um guia justamente voltado para a formulação de políticas públicas, né? Então, olha só, a gente já está em 2022, não teve uma atualização. Como é que estão essas Existe políticas? Um lobby muito pesado, né, da indústria de ultraprocessados e de outros alimentos, no sentido de, tipo, boicotar. Temos esse uma tipo bancada de guia. muito forte no Congresso Nacional, voltada para essa questão da agricultura, do agronegócio, na verdade, né? Que tem até alguns termos que usam, mas eu vou deixar quieto dessa vez. Não, gente, e falando muito sobre essa questão do guia alimentar, é muito importante que a gente enfatize isso, que
o Guia Alimentar, ele serviu de exemplo, de modelo para outros países, né, muito mais desenvolvidos, né? Países de primeiro mundo utilizam o nosso guia como um guia, de fato, e como exemplo para não só a criação de políticas públicas, mas realmente para, tipo, conscientização e educação da população com relação ao que se está consumindo, né? Porque ele traz a questão da sustentabilidade, é a grande diferença dele. É isso. Gente, daqui a pouco a gente volta falando mais um pouquinho sobre esse assunto, mas antes eu queria fazer uma observação pra vocês. Como vocês já perceberam, eu tô sempre com o Murilo por aqui e às vezes eu vou precisar sair da companhia das meninas pra tentar acalmá-lo, pra alimentá-lo. Então espero que vocês não estranhem, mas é porque além de tudo, eu preciso exercer meu papel de mãe. Daqui a pouco a gente volta. Nesse momento, ele está lindo dormindo aqui no meu campo de visão maravilhoso. Ele é um príncipe. Mas ele pode acordar a qualquer momento. É maternidade Então é real, minha gente. Daqui a pouco a gente volta. Um beijão. Beijos. Voltamos de mais um intervalo e agora eu vou comentar com vocês a respeito da pandemia e esse cenário da fome, né? Como nós sabemos, a pandemia assolou o mundo, né? E trouxe um aumento da desigualdade social, né? Aumento do desemprego, a diminuição da renda ou a nulidade dessa renda familiar e que afetou diretamente esse quadro da fome, né? Esse mapa da fome do Brasil. Inclusive, o Brasil foi incluído nesse mapa da fome que não ocorria desde 2014, salvo engano. Então, eu trouxe alguns dados quentíssimos para compartilhar com vocês, tá? Em 2022, né, o ano vigente, foi publicado, pela Rede Pensão, que é a Pesquisa Nacional em Segurança Alimentar e Nutricional. O segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia do Covid no Brasil. Mas eu tenho que fazer aqui uma pequena diferença. Já existia um quadro alarmante dessa questão da fome, dessa insegurança alimentar, que assola a nossa população, que já conversamos aqui, inclusive, que é a população negra, que com a pandemia agravou. Ah, mas foi por conta da pandemia, né? Tem que relevar, né? Porque foi no mundo todo. Só que aqui nós vamos discutir, né? E, claro, acompanhado aqui das opiniões e posicionamento das minhas amigas, é justamente isso. O que não foi feito para combater. A ausência do Estado. Perfeito. Né? E a responsabilidade por essa ausência. Isso. Então, eu vou trazer aqui alguns dados, minha cola, né? Porque são vários números e é importante divulgar isso com a devida atenção. Então, vamos lá. 33 milhões de pessoas não têm o que comer. 14 milhões de pessoas, que é o número absoluto, vivem nesse quadro de insegurança alimentar, quando comparado ao ano de 2020, que foi no início da pandemia. 6 a cada 10 lares não mantém acesso à alimentação, ou seja, aí mais de 50%, né, que não se alimenta da forma adequada. Aí vem um quadro para a região norte. Eu só quero fazer um pequeno comparativo, tá? Essa média nacional da insegurança alimentar é 58,7%. Quando nós trazemos aqui para a nossa região, sobe, vai para 71,6% de pessoas que vivem em algum desses quadros que a Laila trouxe, né? Essa insegurança alimentar leve, moderada ou grave. E quando olhado para o Nordeste, fica em 68%, ou seja, mais um motivo de termos trazido esse assunto para a região Norte, porque nós estamos ocupando acima de 50%. E cadê? Ah, tá. Em números absolutos, são 12,5 milhões de brasileiros que vivem em insegurança alimentar, tá? Numa análise nacional. Por que eu trouxe esses dados tão minimamente apresentados? Porque todos esses dados, esses milhões, comparado ao ano de 1990, né?
Então, perceba, teve um retrocesso, né, desse quadro de quem está se alimentando e o que está comendo, porque também tem isso. Não basta só se alimentar. Está se alimentando, Como né? a Luciana trouxe no bloco anterior, esse alimentar é nutrir, ou seja, você tem acesso ao alimento com qualidade. Né? Então não é só ingerir qualquer coisa e dar um pequeno... Não. Até porque quando nós falamos em alimentação, falamos em saúde. Né? E a gente estava conversando sobre isso durante o intervalo, né? É um direito constitucional. Perfeito. A alimentação é um direito previsto na nossa Constituição e a vida, a dignidade, que a alimentação e uma alimentação saudável, que, enfim, o mínimo possível para a sobrevivência traz, sabe? Eu queria trazer um dado, À porque a vontade. Raíza mencionou a questão da pandemia a gente está vivendo uma consequência do período pandêmico. Só que em 2020, antes da pandemia, o IBGE já tinha dados que revelavam que 41% da população brasileira convivia em insegurança alimentar. Então a pandemia com certeza agravou, mas não é uma realidade pós-pandêmica. Essa realidade, ela quase atinge a metade da população brasileira desde antes do período pandêmico. A pandemia veio para agravar e eu acho interessante a gente trazer esses dados do IBGE e reforçar que até o presente ano não tivemos a realização de um censo. Então isso é um dado que decorre de muita subnotificação. E Carol, deixa eu comentar só uma coisa, que aqui eu quero... Minha rainha. O que mais você quer? Que o presidente, o presidente com toda a sua estrutura, ele proporcionou um desmonte, né, dessas políticas públicas. Por exemplo, a medida provisória 870 extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. Eu vou falar assim. E Fale. foi uma tentativa de desmontar vários outros conselhos, Posso tá? falar, Não foi Luciana? só esse, Eu não. sabia Prol de que você ia quem? comentar. Exato, da bancada ruralista. E Vamos detalhe, falar da não basta só falar que extinguiu, Os né? bois, Temos que literalmente. falar qual é o objetivo desse conselho. Olha que interessante. Esse conselho, ele tinha como objetivo propor ao governo federal diretrizes e prioridades da política da segurança alimentar e nutricional. Ou seja, esse conselho que foi extinto pelo atual presidente, o atual governo, ele justamente fazia essa comunicação da sociedade civil, né, com as autoridades. Mas Ou é ter um necessário, povo a sem gente silêncio. precisa colocar as Detalhe. indústrias para conversar com a população. E é esse desmonte, sabe, de políticas Mas por que públicas. deixar transparente, né? É. E assim, eu posso até comentar, vou compilar o que já foi falado até aqui. Primeiro, as causas dessa fome, né? Os especialistas, poderia citar aqui inúmeros de profissionais, mas eu vou compilar. As causas do Brasil têm inserido novamente nesse mapa da fome. Desmonte das políticas públicas. Inclusive, eu acredito, nas perguntas, né, que faremos a convidada, ela vai falar melhor sobre isso. A Luciana até também pincelou que deve ser, sim, implementado políticas públicas, que, na verdade, o atual governo, ele desmerece. E vale mencionar que essa distribuição de cesta básica, de alimento vencido, não é política pública, é uma ação emergencial. Então tem essa diferença. E né? por falar em... Distribuir cesta Na verdade, básica. é uma política de alimento morte, vencido. né? E alimento Isso. vencido, é exatamente. nutricídio, é uma política de morte, né? A gente não tem uma política pública de combate à fome. A gente tem instituições que estão fomentando a fome, que estão, de alguma forma, auferindo lucro com a morte de pessoas. Então, assim, De alguma ou hoje de a realidade várias do Brasil formas. e cenário pré e pós-pandêmico, a gente já estava trilhando esse caminho. E assim- A pandemia só acelerou esse processo. Mas a gente já ia voltar para o mapa da fome de qualquer forma. Inflação, como tá, sabe? Desmonte de políticas públicas, o poder aquisitivo da população, o índice de desemprego, gente. Desemprego leva à insegurança alimentar. E o desmerecimento à vida sendo banalizado, E aí, né? tudo isso analisado sobre o contexto, né? Que é a nossa ótica e sempre vai ser de gênero, raça e classe, é a população negra. E Tá assim, na base. periférica. E outra coisa, demorou muito, vocês falaram aí em questão emergencial, durante a pandemia ficou todo aquele imbróglio, né, pra se ter ali o auxílio que foi dado à população. Era um valor absurdamente baixo, Perfeito. só aumentou um pouco, e mesmo assim, um valor que não atende a todas as necessidades de uma família, Não atende né? minimamente. As mais Não atende básicas. são R$200 essa hoje. questão dos auxílios é inversamente proporcional A inflação. à inflação, Sim. ao aumento dos alimentos. Então, como é que você vai conseguir ter acesso a uma alimentação minimamente equilibrada se você está preocupada com outras É a questões da sua família? institucionalização da esmola, minha gente. É sobre isso, sabe? não. Dar um mínimo existencial para as pessoas,
num sentido com esse viés eleitoral, sabe? E também temos que falar o seguinte, teve desmonte de política pública, teve esse aumento de desigualdade e também tem essa questão da falta de comprometimento, né, da atual presidência, né, que compõe e não adotar medidas. Né? Nós não temos ali uma política de Estado. A gente tem hoje, na verdade, uma política que é pior. Eu poderia dizer que a gente tem uma política de governo, mas é pior do que isso. A gente tem uma política de morte. Quem quiser, né, na verdade. Temos uma política de morte? Temos, isso é um genocídio nutricional. E olha só, a gente for lembrar, quem acabou auxiliando essas pessoas em vulnerabilidade social durante a pandemia, já que a gente está tocando nesse assunto, foi a própria sociedade civil. A gente participou de movimentos aqui no estado para conseguir alimento para essas populações. Por exemplo, o Quilombo, né, do qual eu pertenço, a gente fez ali... Fizemos ações para conseguir alimentos, né, para as pessoas que estavam numa situação ali mais grave. Eu lembro várias casas de axé, né, porque a gente tem que lembrar sempre disso. Os terreiros, eles têm essa função social, né. Eu lembro nossas saudosas Iás, né, Mãe Nonata, ela buscando ali, distribuindo no terreiro dela. Também o pai Alberto Jorge, tantos outros que eu conheço que fazem parte ali desse meu ciclo, né? Círculo, quer dizer, estavam ali buscando, e aí não só trazendo para a população negra, não, ajudando outras pessoas também, a comunidade no geral. E eu queria até falar aqui com a Laila, vou direcionar, porque eu lembro que quando escolhemos esse assunto foi por conta de um post que a Laila comentou, né, que divulgou, que foi justamente essa questão do gerar a vida, né, desse que ainda vai nascer, né, esse nascituro, vamos lá para o juridiquês, né, esse nascituro, ter condições, ter nutrientes suficientes para o seu pleno desenvolvimento. Né? E esse desenvolvimento é o quê? O neurológico, né? Laila, você lembra dessa conversa? Lembro do texto, era um médico falando a respeito da importância da alimentação no desenvolvimento da pessoa como um todo, a partir do momento, desde sua formação até a sua vida adulta. Isso. Que é o que eu lembrei o caso da minha mãe, né? Minha mãe, infelizmente, ela ficou órfã muito cedo, ela passou por uma situação de fome na infância. Então, quando ela engravidou de mim, a grande preocupação era essa, com a médica dela, né? De ela ter uma alimentação que ela me fornecesse os nutrientes, né? Eu enquanto feto. E é uma preocupação muito grande durante a gravidez. Porque a mãe não precisa. Porque se a mãe já não tem e ela vai perder durante o momento da formação, você imagina como é que vai ficar a vida dela e como essa formação vai ficar prejudicada. Mas isso fica para profissional. Isso. A profissional explica isso de uma maneira melhor. Eu queria só fazer um adendo também com relação... A gente precisa chamar o intervalo, meninas. Rápido. E depois eu chamo o intervalo. Não, eu queria falar com vocês sobre o recente posicionamento do STF com relação... Quer dizer, a ausência de posicionamento do STF com relação ao que a gente chama de furto famélico, né? Que é o furto para fins de necessidade básica, para fins de sobrevivência básica. Furto de comida, minha gente. Furto de comida. Pra comer, né? Então, eu pensei muito nisso, ouvindo a falar da Laila, porque os casos que se tornam, né, emblemáticos e são televisionados são o quê? De gestantes que estão em situação de vulnerabilidade social, de total insegurança alimentar, de mães de crianças querendo alimentar os seus filhos. E essas pessoas furtam, gente, steak de frango no supermercado, furtam uma lata de conserva. E essas pessoas, que em sua maioria são o quê? Mulheres, negras, periféricas, são encarceradas. O Estado, né? Ao invés de pensar que a sua ausência enquanto Estado leva à fome e leva ao furto famélico, ele aprisiona e encarcera aquela pessoa negra, trazendo outros prejuízos, que afasta a criança de uma estrutura, a mãe... Ela nunca mais vai ter um emprego depois disso. Por conta de um prejuízo, gente, de às vezes R$20. E muitas vezes ela é a chefe da família, né? E é como a Elza Soares diz, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então, assim, o que rogo ao nosso Supremo Tribunal Federal, decidam, jurisprudenciem isso. A gente precisa que
princípio da insignificância deixa de ser um princípio para virar uma súmula, pra gente ter algum dispositivo de lei que traga para essas pessoas segurança jurídica. Porque se o Estado está ausente no momento de colocar comida no prato daquele cidadão, ele não pode estar presente na hora de encarcerar aquele cidadão porque ele quer colocar comida no próprio prato. E afastar uma mãe de um filho da sua E assim, o que eu queria pontuar, que chegamos, acho que, uma conclusão, que a fome no Brasil, ela tem endereço, cor e identidade social. E sempre. Só não tem idade, que ela mata a gente em qualquer idade. Não tem idade, não tem idade. Então é isso. Então é isso, Raíza. A gente precisa agora chamar mais um intervalo. E você, por favor, nos acompanhe, que a gente vai ter no próximo bloco nossa convidada, nutricionista, mulher preta, Iná Marinho. Fica com a gente. Fica. Estamos de volta com o podcast Odaras, uma parceria com a revista Cenário. E vamos continuar essa gira de conversa sobre insegurança alimentar com uma convidada muito especial, Iná Marinho. Se apresente, mulher. Meninas, há 10 anos, sou formada na especialização de vegetariano e nutrição clínica funcional, né? Atualmente, eu trabalho no Instituto Abinader, juntamente com o médico endócrino, e a nutricionista Carla, né? Então, a gente trabalha ali na estratégia de mudança de estilo de vida das pessoas que estão interessadas e realmente querem melhoria na qualidade de vida delas, né? A gente envelhece, é normal, mas a gente precisa de um envelhecimento saudável, né? Não adianta a gente chegar na idade avançada, cheio de doença, com a qualidade de vida bem complicada, né? Então, a gente trabalha nessa mudança aí de vários aspectos, né? Que entra a atividade física, entra o sono, a mente, né? Então, a gente trabalha nesse para melhorar aí a longevidade das pessoas. Maravilha. Iná, aproveitando essa introdução que tu deste, eu queria saber como que tu pensa que a segurança alimentar, que a insegurança alimentar, impacta a vida escolar, social, familiar de crianças e adolescentes, e como que isso vai se refletir nessa vida adulta. Tu falou de envelhecimento, né? Então, qual é a importância de uma alimentação saudável nesse movimento, nesse desenvolvimento? Bom, eu acho que para a gente essa conversa de movimento, adolescente, a gente tem que voltar um pouco os 3 meses da concepção, quando a gente faz aquele preparo do terreno, tanto de quem que vai prover aí células, né, para gerar esse bebê. Uma alimentação saudável, para fornecer todos esses nutrientes, para gerar um ser nota 10. Quando tem complicações, acesso à alimentação de qualidade, não tem acesso aos produtos, tá? Tem falta, não tem condições financeiras, né? A alimentação vai meio que para um lado não tão saudável assim, né? Então, como é que vai ficar esse aporte nutricional dessa pessoa, né? Como é que vai ficar, como é que o corpo vai conseguir gerar uma vida ali sem o básico, né? Sem o mínimo. Então, assim, começa a partir daí. Na minha opinião, é a partir dessa programação aí, antes, né, de chegar na infância, na adolescência. Quando já a criança já está ali, na parte da infância mesmo, na escola, essa segurança alimentar vai impactar no aprendizado, no relacionamento com os colegas, com a família também, né? Como que a criança vai ter energia, vai ter disposição para aprender, né? Para se relacionar, para fazer uma atividade física, ali, a temida educação física, né, de algumas crianças e adolescentes que realmente, às vezes, nem não sabem que estão com alguma carência nutricional para justificar eu não quero fazer atividade física, né? Então, assim, a alimentação saudável é fundamental, né?
Desde, o que eu vou tomar, comer no meu café da manhã, o lanche na escola, o almoço, as refeições que a pessoa faz, né? Ela tem que nutrir, não é só se alimentar. É se alimentar, depois que a gente comer, passa ali algumas horinhas, já está com fome de novo, mas chegou aos nutrientes necessários, teve ali um aporte de carboidrato suficiente, proteína, gordura, as vitaminas, os minerais para ajudar aí nesse desenvolvimento, né? Então, Iná, eu queria falar contigo agora sobre essa questão do racismo alimentar, né? Você como uma profissional também negra, eu queria saber, a gente sabe que a população negra ela tem ali uma tendência genética a algumas doenças, né? Por exemplo, diabetes, hipertensão, anemia falciforme. E aí, como é que isso é agravado por toda essa circunstância, né, que advém aí desse, posso dizer até desse genocídio, né, imposto através da alimentação ao nosso povo? assim, eu acho que, assim, há alguns anos atrás eu estava pesquisando, né, sobre alimentação africana, alimentação daquela população, né? Se tinha alguma coisa parecida com a nossa, alguns alimentos, algumas receitas. E nessas pesquisas eu acabei me deparando com um vídeo de um doutor, o Laila África, né? Que ele fala muito sobre o nutricídio, né? Do racismo alimentar. O vídeo que me chamou muito a atenção foi em relação ao açúcar, né? Que é uma coisa assim simples e as pessoas ele está embutido na maioria dos produtos ultraprocessados e eles são meio que de mais fácil acesso. A população ela não tem uma condição financeira muito ok, boa, né? Então, meio que, se a pessoa não tem acesso a feiras ou algum supermercado próximo de casa, que tem esses alimentos frescos, frutas, verduras, até mesmo os perecíveis, né? Arroz, feijão, macarrão, ela meio que vai ser colocada numa situação que ela vai precisar escolher, né? O que eu vou comprar, né? Eu vou comprar uma fruta, aqui eu vou comprar esse suquinho de pacote. Eu vou comprar uma carne, eu vou comprar aqui uma salsicha, eu vou comprar ovo. O que eu vou fazer com o dinheiro que eu tenho, a renda que eu tenho, para poder alimentar a minha família, né? Por exemplo. Então, assim, meio que vai para o mais prático, mais fácil, só que a pessoa não vai estar se nutrindo, né? Ela vai acabar consumindo em excesso gordura, açúcar, sal, né? Em alimentos que, quando a gente investiga mais a fundo, vai ler ali o rótulo, né? Vai ler a lista de ingredientes, às vezes a gente né? Que às vezes são conservantes, são aditivos para preservar a vida de prateleira daquele produto. Mas e o que vai preservar a vida da pessoa que está consumindo aquilo? Né? Se ela não tem acesso aí ao básico, né? De alimentação fresca, de alimentação natural, né? Então, eu acho que entra muito essa questão do nutricídio aí, né? Desse racismo alimentar, porque é mais fácil, né? Digamos assim, tem acesso, tem um mercadinho aqui perto, eu vou comprar esse tipo de alimento porque eu vou conseguir fazer uma mistura e a gente vai comer, não vai passar até essa refeição garantida, né? Então, eu acho que é muito complicado, né? Dependendo da área de trabalho, por exemplo, do nutricionista, ele não está inserido nesse meio, então ele meio que não tem uma noção de como é que eu vou fazer um plano alimentar para uma pessoa que não tem condições de se alimentar com o que é o básico, né? Que o Guia da Alimentação Brasileira, por exemplo, coloca ali para consumir, né? E tem outra situação também, a gente estava aproveitar que você é uma especialista na questão, né, do vegetarianismo, e a gente queria te perguntar sobre essa questão que rola um mito, né, de que a população negra não teria ali, que seria algo muito fora da nossa realidade, né, até por essas questões do acesso mesmo, né,
produtos orgânicos, digamos assim, que são mais caros, né? Mas aí eu queria saber da sua opinião, né, de como ter uma alimentação mais saudável, mesmo você não tendo tantos recursos assim. Acho que no começo, né, quando a gente escuta falar de vegetariano, vegano, quem meio que tinha o maior palco era realmente a população branca, né? Então a gente via como é que eu vou, será que isso é para mim? Será que eu posso? Como é que eu vou fazer, né? A informação era um pouco mais, não digo escura, porque a gente meio que agora tem acesso, né? Uma coisa mais tranquila de joga na internet e acha, né? O que eu posso comer, o que eu vou excluir? Mas a gente também precisa ter um acompanhamento aí, né? Porque não é só excluir, tá? Mas como é que a gente vai ficar em relação ao equilíbrio ali dos nutrientes, né? Não é o que eu vou colocar no lugar, qual é o outro grupo que pode ajudar a complementar, né? Isso que foi retirado, né? Então, eu acho assim, eu acho que hoje em dia está mais aberto essa parte de não é só branco que pode ser vegetariano. Então, a gente tem acesso, tem informação, tem... Aqui no Brasil mesmo, né, até na região norte, aqui de Manaus, a gente tem um grupo, né, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, do núcleo daqui de Manaus. Então, assim, o pessoal é bem, bem aberto, eles são bem receptivos, eles dão, assim, os panfletinhos, os livrinhos, com muita informação, se a pessoa não tiver acesso à internet, né, para conseguir, assim, como é que eu vou montar um prato vegetariano, né? Será que eu vou ter condições? E também vai para o lado, né, de tá tudo caro, né? Tá tudo caro. Aproveitando que está tudo caro, né, que tivemos esse aumento de preços de alimentos, essa desigualdade social, esse acesso mais difícil a uma alimentação saudável, equilibrada, eu não diria somente orgânicos, né, você conseguir comer uma fruta e uma verdura. Comer qualquer coisa tá muito caro. E por conta disso, recentemente, agora, no ano de 2022, o Brasil voltou ao mapa da fome. Né? E nós gostaríamos de saber de você se você entende que isso é uma falta, né, de políticas públicas eficazes ao combate dessa insegurança alimentar. E, na tua opinião, enquanto profissional, quais seriam as medidas, né, essas soluções para mudar esse quadro atual? Em relação a ter um reflexo, né, dessa falta de políticas públicas eficazes, combate essa insegurança alimentar, com certeza, né? Com certeza. Assim, eu não desenvolvo nenhum trabalho atualmente em relação a combate à insegurança alimentar. Assim, a única coisa que eu ainda auxilio, né, por exemplo, na consulta, é incentivar o consumo de alimentos regionais, né? Então, a gente tem algumas feiras pela cidade que o preço é um pouco... Assim, eu acho que é bem melhor comparado ao supermercado, por exemplo, né? E até a qualidade das frutas, das verduras, elas são melhores porque são alimentos sazonais, então está no momento daquela fruta, então ela vai estar mais rica em nutrientes, ela vai estar bonita, ela vai estar apropriada para o consumo, né? Assim, então é necessário utilizar, né? Conhecer os locais onde essas feirinhas ficam, os dias que elas acontecem, que já é um incentivo aí, né, para essa agricultura familiar, né? O pessoal realmente investe. Nessas feirinhas também tem alguns produtos orgânicos ali, alguns produtos que não vão agrotóxicos, e assim, também não é tão caro quando a gente compara com o do supermercado, né? Então, eu acho que já é válido aí, né? O controle de desperdício de alimentos, gente, é fundamental, coisa que a gente deve aprender desde casa, na escola, né? Por falar em escola também, melhorar, né? Ver alguns cursos, alguns treinamentos, até para como que a gente pode melhorar a merenda dessas crianças, para melhorar o aprendizado, melhorar aí o foco, né? A assiduidade dessas crianças na escola. E também, eu acho que o principal, né, que eu atuo também, seria a educação nutricional, né? Então, informar qual a importância de uma alimentação saudável, o que a gente pode utilizar para montar um prato
saudável, né? As opções que a gente tem, não precisa ficar preso ali numa categoria, né? Eu só vou comer tal coisa, todas as refeições que eu fizer, ter existe uma variedade de frutas, verduras, leguminosas, cereais, então utilizar o que tiver acessível, um preço bom, disponível, porque não é sempre que está tudo disponível para a gente comprar, né? E eu acho que é isso. Obrigada, Iná. De verdade, a sua contribuição foi de suma importância, né, para tirarmos alguns mitos, esclarecimentos, as informações aqui trazidas, tá? E alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, só queria dizer que é muito importante ouvir isso de uma mulher preta, sabe? Desse lugar de fala, desse lugar de vivência, né? E falando um pouco sobre a questão do vegetarianismo e da branquitude, o que eu sinto muito não é nem um discurso do tipo, pessoas negras não podem ser vegetarianas. É um discurso vegetarianista sem recorte social. Racial e sabe? social. Então, culpabilizar pessoas por consumirem produtos de origem animal, sendo que essas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade tão extrema que elas realmente não podem escolher o que elas vão comer, Isso mesmo. né? Então não é uma opção. Eu não estou optando ser vegetariano ou ser carnista. Eu preciso sobreviver, né? Então esse recorte social, de classe e também de raça é muito importante. Então o meu apelo aqui aos vegetarianos, né, em redes sociais especialmente, sejam mais conscientes nos comentários de vocês. Por vezes as pessoas não têm condições de comer, né, correto, de comer de forma saudável, sem produtos de origem animal. Então, entendam quando se trata de uma opção ou quando se trata só de sobrevivência mesmo. E já que a gente falou em apelo, eu acho que, assim, eu queria deixar também um apelo às nossas autoridades para que elas realmente se voltem, né, a esse assunto, que não é algo fútil, como a gente está vendo, é de extrema importância, né? Até isso tem vários reflexos sociais, então que possam aí não só implementar o que já existe, mas de formular novas políticas e políticas com a nossa cara, né? Com a nossa realidade aqui do Estado. Políticas sem viés eleitoral, né? Sim. E eu queria acrescentar o seguinte, o que a Iná nos trouxe é uma realidade local, né, de a população consumir os produtos, os alimentos que são comercializados nas feiras, né, ter esse incentivo da produção familiar, né, que nós possamos inserir mandioca, a batata. E nesse sentido, os o temperos Amazonas vem dando frescos. aula, viu? Porque em vários pontos da Mas, cidade Carol, você encontra temos que feiras. falar, é isso que a Luciana falou, política pública. Tem Sim. que ter um incentivo pesado por parte dos nossos representantes, né? Porque isso faz parte do natural. Inclusive, em tempos atrás, era incentivado esse consumo do alimento fresco, né? Como nós sabemos, sabe fazer um comparativo, criar essa consciência, essa educação de você comparar e consumir as feiras. Você falou em agricultura familiar, mas também, por exemplo, hortas comunitárias nas nossas comunidades, né? Isso já contribui bastante para vencer essa questão da insegurança alimentar. E aqui o incentivo também à agricultura familiar, né? Muito importante. E né? levantar essas comunidades ribeirinhas, por exemplo, né, que vivem às margens dos rios. Então, além de você educar e incentivar as pessoas a, enfim, terem uma alimentação mais saudável, elas estão, de alguma forma, obtendo uma fonte de renda ali, sabe? Esse foi mais um episódio do podcast Odaras, uma produção da revista Cenário. Siga Cenário, @CenárioAM. Agradecemos a todos que nos acompanham. Siga Odaras, @Odaras_AM. E nos acompanhe no próximo episódio para mais uma gira de conversa. Axé. Axé.